Bom dia, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Louvado seja Deus, eu estou bem, né? Gente, eu vou ler com vocês um livro de Samuel, 1 de Samuel, o Cântico de Ana, está escrito no capítulo 2, né? Está escrito assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foram quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o muro. Gente, o cântico de Ana é muito bonito, né? E realmente não há outro Deus além do nosso poderoso Deus vivo, né? Ele que nos dá força, Ele que nos guia, Ele que faz a estéreo dar a luz, né? Ele tira a vida, Ele devolve a vida. E Ele levanta aquele que está abatido. Ele faz muito por nós. E a Ana tinha uma fé muito grande no nosso Deus vivo, né? A fé de Ana e de muitas outras mulheres que tem na Bíblia eram fé inabeláveis, né? Elas oravam muito ao nosso Deus, pelos seus, pela sua família, pelo seu povo. E o nosso Deus é um Deus de conhecimento, e da nossa boca não pode sair palavras rudes, palavras arrogantes, palavras que não agradam ao nosso Deus, porque isso entristece o nosso Deus vivo. E aí, se sair certas palavras da nossa boca, com certeza, naquele dia quando nós formos orar, a nossa oração não subirá. Não porque Deus seja vingativo, é porque nós temos que fazer um concerto com Deus antes da oração. Se da nossa boca, se do nosso coração só tem ódio, só tem palavras que não agradam aos olhos de Deus, nós temos que fazer um concerto com Deus para que Deus venha ao nosso encontro e para que a nossa oração chegue no reino da glória dos céus. Ele é aquele que vai ao encontro do necessitado, né? Ele é aquele que põe todas as coisas no seu devido lugar. O Senhor é um Deus de conhecimento e as nossas obras são pesadas na balança de Deus. Então a balança de Deus é diferente da nossa balança. Deus é um Deus justo. Um dia uma pessoa falou para mim assim, aquela pessoa é justa. Falei, não há um justo na face da terra. E na Bíblia está escrito, não há um justo na face da terra. O único justo que há no mundo é o nosso Deus. Além dele não há outro.
Não há um ser humano que você possa falar, aquele ser humano é justo. Porque não há, gente, não existe. Só nosso Deus é justo. Muita gente se engana falando que as pessoas são justas. Não tem gente justa no mundo, não há. Há pessoas do coração abençoadas por Deus que faz por onde ser abençoado. É aquelas pessoas que têm a amizade com Deus em oração, em pensamento. Essas pessoas, elas são preparadas por Deus. Elas não são justas. Porque na Bíblia mesmo fala que não há um justo na face da terra. O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Tem muitos que se dizem fortes, né? Eu já ouvi muita gente falar isso. Ah, eu sou forte. Ah, eu sou aquilo. Ou às vezes até outras pessoas mencionam isso a respeito de certas pessoas. Ah, aquele irmão é forte. Gente, não tem forte. Não tem forte. Nós não somos fortes, nós somos seres humanos, cheios de falhas, cheios de erros, de fraquezas, né? Então, para que o ser humano não se vanglorie sendo forte, o que nosso Deus faz? Olha para vocês verem. E os fortes foram quebrados, e os que tropeçavam foram cingidos de força. E aqueles que são chamados de fracos, né? Que se tropeçavam e ainda tropeçam nas suas fraquezas, porque nós tropeçamos na nossa fraqueza. Nós temos fraquezas, né? O que Deus faz? Cinge de força. E a força de Deus é uma força diferente do homem. Não é uma força carnal, é uma força espiritual. Para que Deus habite no homem fraco. Então, a força de Deus é uma força espiritual para que Deus habite em nós que somos fracos. Aí você pergunta, mas como Deus habita no fraco? Gente, Deus habita no fraco. Porque se o fraco se arrependesse, o fraco conversar com Deus em oração, Deus habita nele, Deus dá forças para que ele venha fazer a vontade de Deus. Deus ouve a oração dele. Deus vai ao encontro da casa dele, da família dele. Deus o abençoa, né? Para que ninguém venha apontar o dedo sobre ele. Ah, aquela pessoa é fraca, ou aquele irmão é fraco. Então Deus vai lá e trabalha onde há fraqueza, né? Para que o homem que se diz forte não se vanglorie. Deus é um Deus, gente, tão perfeito que as coisas de Deus é inexplicável. As coisas de Deus é mistério para nós, né? Às vezes nós achamos que o nosso irmão é fraco. Não. O Deus que habita em nós habita nele. Você vê lá um coitadinho, né? Você fala assim, coitadinho daquele irmão, né? Você olha com os olhos da carne, Deus olha com os olhos espirituais. Porque a fraqueza, gente, ela tá em todos nós. Ela tá em mim quando eu falo mal do meu próximo. Ela tá em mim quando eu posso ajudar alguém e não faço. Ela tá em mim quando eu posso orar por alguém e não oro. Aí eu tenho que pedir ao nosso Deus para que dê forças para que eu possa fazer ao contrário. Por mais que a minha carne peça que não, eu preciso pedir a Deus que eu faça as coisas do jeito que agrada os olhos de Deus. Santo nós não vamos ser, mas Deus põe em nós
uma força espiritual para que nós venhamos mudar de dentro para fora, que nós venhamos olhar as pessoas com mais respeito, com mais carinho, com mais amor, que nós venhamos orar uns pelos outros. Deus faz uma modificação na nossa vida. E quando Deus faz essa modificação é porque a força de Deus entrou em nós. E é uma força espiritual, porque de nada adianta o homem forte. O homem forte para Deus não é nada. Deus não quer o homem forte, Deus quer o homem obediente. Deus quer o homem a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança quer dizer também no amor, na caridade, na humildade, no respeito, né? Deus quer o homem a sua imagem e semelhança. Deus é forte, mas só a fortaleza pertence ao nosso Deus. E nós tem que habitar a diferença, e nós tem que habitar o amor de Jesus Cristo. E nós tem que habitar a humildade. E nós tem que habitar a diferença que vai fazer com que aqueles que ainda não encontraram Jesus Cristo possam olhar em nós e ver que há uma diferença. Que em nós tem uma diferença que não há em muitas pessoas, porque ainda seus olhos não foram abertos espiritualmente. Mas Deus é um Deus cheio de poder e glória, né? Como Ana cantou, né? O cântico de Ana. Como Ana orou a Deus e pediu, Deus ouviu a sua oração. E Ana cantou, o seu coração se alegrou diante do nosso Deus. E a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então, os inimigos, gente, são aqueles que às vezes, muitas das vezes nós temos os inimigos que são usados para nos abalar, para nos entristecer, para vir tirar a nossa comunhão, a nossa paz, o nosso sossego. Os nossos inimigos, às vezes, nós não vemos, né? Às vezes nós não vemos, mas Deus, Ele faz com que os nossos inimigos se aquietam. Se nós orarmos, os nossos inimigos, Deus vai pôr eles no lugar deles. Porque às vezes nós não vemos, às vezes nós trazemos o nosso inimigo para dentro do nosso lar, né? Tem um inimigo espiritual e um inimigo material. O inimigo material é aquele que você deixa entrar dentro da tua casa, ele fala que é o teu amigo, mas não é. Ele é o teu inimigo. Mas aí você precisa orar a Deus para que Deus afaste ele do seu lar. E tem um inimigo espiritual que luta contra nós dia e noite. Ele luta quando a pessoa está em angústia, em depressão. Ele luta quando a pessoa vai dormir. Ele está trabalhando dia e noite. É o inimigo espiritual, né? Quando a pessoa está entristecida. Quando a pessoa se encontra enferma, aí ele sopra no ouvido da pessoa que a pessoa não vai ser liberta. Quando a gente vê aí, gente do céu, só Deus para ter misericórdia de nós. Nós estamos vendo aí jovens, né? Fazendo aqui, como se diz, tirando a própria vida. De tanta tristeza, tanta angústia, tanta depressão. Aí você fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim, porque aquele jovem que está naquele estado de depressão, naquele estado entristecido, naquele estado que só Deus conhece o coração dele, ele está vulnerável. Então, quando a gente vê algum jovem ou algum adulto,
não importa a idade, em estado vulnerável, nós temos que orar, pedir a Deus a misericórdia de Deus, para que nada de mal possa acontecer. Porque quando alguém está vulnerável, o adversário espiritual se aproveita da situação. E aí a gente vê muitos casos que que Deus não se alegra, né? E não cabe a nós julgar. Porque Deus é um Deus misericordioso. E como Ana cantou, e tem muitas mulheres na Bíblia, gente, muitas mulheres que aqui estão relatadas a sua vida, né? E se nós continuarmos a estudar a Bíblia e buscar o nosso Deus vivo, Deus vai mostrar muitos mistérios dele para nós, né? Porque Deus é um Pai celestial. E quando às vezes, Deus quer que nós façamos a sua vontade, não que nós sejamos santos, porque nós nunca vamos ser santos. A sua vontade é falar da sua graça, a sua vontade é agir como Jesus Cristo agiria numa situação difícil para com o seu próximo. A sua vontade é deixar que Deus trabalhe por nós, é entrar em oração, é fazer jejum, é jejuar, é cantar cânticos ao nosso Deus, louvores ao nosso Deus, é ler uma Bíblia. A sua vontade é para que nós vamos visitar um enfermo, vamos orar por alguém. Então tem muitos meios de Deus trabalhar na nossa vida pela sua vontade. Basta nós entregarmos a nossa vida ao nosso Deus. Que Deus é cheio de misericórdia para com todos aqueles que servem a Ele de alma e de coração. Gente, vocês continuam firmes na graça de Jesus Cristo, orando ao nosso Senhor Jesus Cristo, lendo a palavra santa de Jesus Cristo, orando, jejuando, e que Deus muito lhes abençoe. Fiquem com Deus.